Um único tapa. Força suficiente para levantar o oponente no ar. Os cães selvagens são mestres da tortura, mas quando os leões se enfurecem, todas as táticas se tornam inúteis. Eles despertaram um deus da morte. A batalha implacável entre leões e cães selvagens. O Serengeti emergiu na aurora nebulosa, onde a névoa ainda se agarrava à grama alta como um véu que ocultava os planos mortais da natureza. O vasto espaço continha uma quietude inquietante, quebrada apenas pelo vento que assobiava entre as acácias secas. Na terra rachada, as silhuetas de um exército cinzento começaram a aparecer. Era uma matilha de mais de 15 cães selvagens africanos, movendo-se em uma formação cuidadosamente calculada, sem qualquer caos. Eles não estavam à procura de carniça, hoje, estavam afirmando sua dominância através da disciplina. A caça dos cães selvagens não deixa espaço para furtividade ou acaso. É uma sinfonia de persistência e brutalidade. Seu alvo é um gnu adulto que se separou da manada. Assim que o sinal é dado com latidos curtos e agudos, a matilha de cães irrompe como flechas da escuridão. Eles não estão competindo por velocidade máxima, mas por resistência. Os indivíduos se revezam na liderança, mantendo uma pressão imensa que deixa o gnu sem tempo para respirar. O gnu corre, sua carne dilacerada em uma cena horrível de luta pela sobrevivência. Os gritos lancinantes da presa se misturam ao abanar de rabos agitado dos cães, criando uma atmosfera caótica e implacável. A presa desaba ainda respirando, e a matilha de cães selvagens devora o espólio com uma velocidade assombrosa. Mas a arrogância dos vencedores os faz ignorar uma regra imutável do Serengeti.
O cheiro de sangue sempre guia aqueles que impõem a justiça com poder absoluto. De entre os antigos arbustos de acácia, uma figura colossal emergiu lentamente da névoa de poeira. Sua juba escura e espessa, marcada por cicatrizes de batalha, balançava suavemente a cada passo pesado, porém poderoso. Cada passada do leão macho era como um peso de 1000 quilos esmagando o coração de seu oponente. Sem correr, sem se exibir, sua mera presença era suficiente para criar uma pressão avassaladora. Seus olhos âmbar, frios e inabaláveis, fixaram-se no coração da matilha de cães selvagens. Era a personificação da força muscular absoluta. Ao contrário da esbeltez dos cães selvagens, o leão macho era uma massa de músculos salientes com braços poderosos capazes de derrubar um antílope adulto com um único golpe. No Serengeti, a disciplina pode garantir sua refeição, mas é a força que determina se você tem o direito de ficar com ela. O leão macho não precisava de um grande grupo ali, sozinho, porém majestoso, ele transformava o espaço ao redor de sua presa em um território de medo. Sua força residia não apenas em suas poderosas garras e dentes, mas também em seu domínio psicológico, um poder capaz de fazer até mesmo o exército mais disciplinado cogitar fugir antes mesmo do início da batalha. Em vez de se dispersarem como predadores menores, a matilha de cães selvagens, com seus instintos de sobrevivência em grupo, rapidamente recuperou a confiança. O cão alfa soltou um latido curto e agudo, como uma ordem para reunir as tropas. Aquele encontro não era mais uma simples luta por comida, mas uma demonstração de táticas superiores. O cão alfa, num momento de excesso de confiança em sua agilidade, aproximou-se demais para provocar o leão. Esse foi seu erro fatal. Com a velocidade de uma mola de aço comprimida ao limite, o leão explodiu.
Antes que a matilha de cães pudesse sequer perceber o que estava acontecendo, as enormes mandíbulas do leão se fecharam sobre a garganta do macho alfa. Os latidos dos cães selvagens mudaram repentinamente de ferocidade para um lamento aterrorizado. O leão não demonstrou pressa. Permaneceu imponente sobre o cadáver de seu oponente derrotado, seus olhos âmbar flamejantes percorrendo os cães selvagens imóveis ao seu redor. Um silêncio arrepiante pairou sobre as savanas do Serengeti. Os latidos ferozes e as gargalhadas estridentes que ecoavam pela área minutos antes agora estavam completamente silenciados, substituídos por lamentos temerosos emanando de peitos que se erguiam com o terror. A matilha disciplinada de cães selvagens, orgulhosa de sua superioridade numérica, estava agora completamente desmantelada. Eles permaneceram ali, com as patas tremendo no chão empoeirado, os olhos relutantes em encarar o rei da selva. O desaparecimento de seu líder não foi apenas a perda de um indivíduo, mas o colapso de todo um sistema de crenças. Eles viram a morte se aproximando, rápida e brutal demais para que qualquer instinto de resistência pudesse surgir. Ficaram ali, impotentes e completamente aterrorizados, observando a figura majestosa do leão desaparecer na névoa avermelhada do pôr do sol. Após a grande batalha, o Serengeti foi envolto em um silêncio inquietante. O leão macho jazia descansando junto à acácia, as feridas das mordidas dos cães selvagens começando a avermelhar e inchar. Ele havia matado o macho alfa de seu rival, mas o preço foi alto, de exaustão e um corpo já não mais intacto. Por outro lado, a matilha de cães selvagens não se desintegrou como esperado. Na escuridão das cavernas, uma fêmea de alta hierarquia, possuidora da linhagem mais fria e paciente, assumiu a liderança. Eles não latiram nem riram mais. A perda de seu líder transformou a matilha de cães, de caçadores disciplinados em assassinos profundamente vingativos.
Eles estavam à espreita do leão, aguardando seu momento de maior fraqueza para lançar um golpe sem precedentes. O poder do leão macho estava ameaçado não apenas externamente, mas também internamente em seu próprio bando. As leoas, tendo testemunhado seu cerco e derrota quase fatal, começaram a mostrar sinais de afastamento. Elas não compartilhavam mais a comida com ele em primeiro lugar. No mundo natural, um rei que não consegue se defender é um fardo para o bando. Enquanto o leão cambaleava em direção ao último poço d'água em seu território, ele percebeu que havia caído em uma armadilha. Sem um latido de aviso, a matilha de cães selvagens apareceu como fantasmas dos arbustos. O novo líder dos cães selvagens liderou o ataque, não investindo diretamente, mas coordenando continuamente o ataque da matilha às antigas feridas nas patas traseiras de Alpha. O leão macho rugiu, mas o rugido agora era fraco e desanimado. Ele tentou brandir suas garras, mas suas pernas doloridas o fizeram desabar. A matilha de cães selvagens invadiu como uma enxurrada, destemida, dilacerando tudo com a fúria frenética de uma vingança sedenta de sangue. O rugido desesperado de Alpha ecoou pelo campo, direcionado às leoas que jaziam não muito longe. Mas ele foi recebido apenas por um silêncio aterrador. Elas optaram por não intervir. Um rei velho e fraco precisava ser substituído para que o bando pudesse perpetuar sua linhagem com um patrimônio genético mais forte. A vingança dos cães selvagens abalou toda a savana. Com o nascer do sol, restava apenas um deserto desolado. O leão macho, o rei que outrora abalara o Serengeti, não existia mais. A matilha de cães selvagens partiu após concluir sua vingança, deixando o cadáver retorcido do rei da selva para os necrófagos. No topo da colina, um leão macho jovem e desconhecido rugiu, afirmando sua dominância. As leoas começaram a avançar em sua direção. A antiga dinastia havia caído, e uma nova ordem se formara sobre as cinzas do orgulho.
A savana não tinha lugar para piedade, reconhecia apenas aqueles fortes o suficiente para sobreviver e astutos o bastante para não serem deixados para trás. O jovem leão não tinha nome, mas as longas cicatrizes em seu rosto falavam da jornada sangrenta que havia percorrido. Era jovem, sua juba dourada pálida ainda não espessa, mas seus ombros eram largos e sólidos como granito. Ao contrário dos antigos reis que frequentemente ostentavam seu poder com rugidos matinais, o novo rei se movia em absoluto silêncio. Ele observava. Observar a batalha entre o rei venenoso e a matilha de cães selvagens de longe. Percebeu o cansaço de seu antecessor e o ceticismo nos olhos das leoas. Ele não viera para competir por uma carcaça, viera para conquistar um reino à beira do colapso. Após o caos dos golpes de Estado se dissipar, o Serengeti restaurou ao novo rei uma atmosfera de paz, mas também de grande autoridade. Seu reinado não foi medido pelo número de inimigos que ele matou, mas pela estabilidade de toda a alcateia. Sob o sol dourado da savana, o novo rei se erguia imponente ao lado das antigas acácias, onde passava a maior parte do dia observando o menor movimento em seu território. Seu relacionamento com as leoas não se baseava mais em tapas intimidantes, mas em um laço silencioso de respeito. Ele permitia que as fêmeas se aproximassem, esfregando suas cabeças em sua juba como um ritual para reforçar a confiança. Quando os filhotes descansavam após uma noite cansativa, ele era o vigia, permanecendo no ponto mais alto do afloramento rochoso para garantir que nenhum intruso ousasse cruzar a linha marcada por seu cheiro e rugido. A época de reprodução chegou, trazendo novas esperanças ao reino. O nascimento dos filhotes era a prova mais clara do sucesso de um rei. O novo rei, antes implacável no campo de batalha, agora revelava um lado completamente diferente quando estava com seus filhotes. Ele era estranhamente paciente, permitindo que os pequenos subissem em suas costas, mordiscassem suas orelhas marcadas ou brincassem com seu rabo.
Às vezes, ele respondia às suas travessuras com uma lambida suave de sua língua áspera, um gesto desajeitado, mas afetuoso, de cuidado paterno. Cuidar de seus filhotes não era apenas amor paterno, mas um investimento no futuro. Ele os protegia dos perigos que espreitavam na grama alta, ensinando-lhes suas primeiras lições de vigilância com um rosnado baixo quando estranhos se aproximavam. Sob sua proteção, os filhotes cresceram em aconchego e segurança, um luxo que havia sido uma raridade sob os antigos e fracos reis. Governar o território com o novo rei era uma arte de presença. Ele não precisava perseguir constantemente, um olhar profundo de seus olhos âmbar ou um rugido retumbante ao pôr do sol eram suficientes para que outras espécies soubessem que aquela terra lhe pertencia. Ele mantinha a ordem com um silêncio imponente, transformando seu reino em uma fortaleza pacífica no coração da savana implacável. O novo rei não estava apenas usurpando um trono, ele estava construindo um legado, onde a vida era nutrida e protegida sob a magnífica sombra de um rei em seu auge. Você acha que a leoa foi cruel demais por não salvar o antigo rei? Deixe um comentário abaixo do vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência na vida selvagem. A Namíbia é uma terra árida, onde o sol queima o solo e ventos quentes levantam uma camada de poeira dourada. Namíbia em chamas. A guerra de vida e morte de um javali contra uma matilha de cães selvagens. O sol vermelho nasce gradualmente no horizonte da Namíbia, sua luz escaldante se espalha pela pastagem árida. Toda a terra parece estar em chamas, cada vento quente que sopra, levantando poeira dourada, tornando o espaço escuro como se estivesse em chamas. O único som é o assobio do vento e o chorear estridente dos insetos, mas oculta nesse silêncio há uma atmosfera tensa, como se sinalizasse que uma batalha feroz está prestes a acontecer. Em meio à grama seca e amarela, uma figura rude sai lentamente de trás dos arbustos espinhosos baixos. Este é o javali, uma criatura desajeitada e feroz.
O javali é conhecido como o estranho guerreiro da savana africana. Seu corpo tem, em média, 1,2 a 1,5 metros de comprimento, cerca de 70 centímetros de altura e pode pesar até 100 kg. Seu corpo é coberto por uma pele grossa, áspera e cinzenta, que o ajuda a resistir às mordidas fatais de predadores. A característica mais marcante são as grandes saliências planas ao redor dos olhos e do focinho, que funcionam como uma armadura protetora e conferem à sua aparência uma ferocidade incomum. Da mandíbula superior, duas presas curvas de quase 25 centímetros de comprimento projetam-se para fora, tornando-se uma poderosa arma defensiva que pode causar ferimentos graves a qualquer um que ouse se aproximar. Apesar de sua aparência robusta, o javali possui uma velocidade impressionante, podendo fugir a até 55 km por hora. Quando caçados, costumam correr em zigue-zague, repleto de surpresas, fazendo com que até mesmo predadores ferozes vacilem. Os hábitos de sobrevivência do javali são únicos. Ao comer, eles frequentemente se ajoelham, usando o focinho para cavar raízes e grama, uma posição que os torna vulneráveis a ataques. Eles têm o hábito de se esconder em tocas abandonadas de porcos formigueiros, muitas vezes recuando para dentro da toca virando a cabeça para fora, a fim de se prepararem para lutar contra os inimigos. Embora pareçam desajeitados, quando encurralados, os javalis estão prontos para avançar e contra-atacar com fortes cabeçadas. De longe, entre a grama baixa, algumas sombras esguias começaram a se mover. Eram matilhas de cães selvagens africanos, notórios predadores da savana. Sem barulho, sem pressa, eles se moviam em linha e depois se espalhavam em arco como um exército treinado, gradualmente estreitando o cerco ao redor do javali solitário. E então, uma batalha brutal eclodiu. No último momento, o javali desabou em meio ao cerco cruel. A matilha de cães selvagens avançou, dividindo os despojos, com seus dentes afiados dilacerando os corpos dos derrotados.
A cena brutal era um testemunho flagrante das duras leis da natureza, e os fracos, por mais resilientes que sejam, terão dificuldade em escapar de seu destino. Contra o céu vermelho fogo da Namíbia, a poeira ainda pairava, e a vida continuava a operar de acordo com a lei eterna, onde a morte de uma espécie alimenta a existência de outra. A estepe silenciou, a luz do sol espalhou listras vermelhas e flamejantes no solo rachado. Deixando a pastagem seca, rumo aos espinhos baixos e esparsos. No galho nu do espinheiro, um pequeno pássaro se destacava sob o sol vermelho fogo da tarde, era o picanço, o silencioso pássaro carniceiro da estepe. O picanço é um dos pequenos pássaros, mas possui os instintos mais brutais da natureza. Geralmente, tem um comprimento corporal de 20 a 25 centímetros, com penas cinza, branca ou marrom amareladas, misturadas com penas pretas, asas fortes e um bico afiado e curvo, uma arma especializada para dilacerar presas. O instinto de caça do picanço é extremamente especial. Embora seja uma ave pequena, não hesita em atacar insetos grandes, lagartos, sapos e até filhotes de pássaros e pequenos camundongos. O picanço geralmente caça mergulhando rapidamente, usando o bico para agarrar a presa. No entanto, o que os torna famosos em toda a estepe é o hábito de prender a presa aos espinhos afiados de arbustos ou fios de aço, transformando esse local em um suporte para arrancar e comer lentamente. Por causa desse hábito, são conhecidos como aves carniceiras. O hábito de imobilizar presas não serve apenas para armazenar alimento, mas também para mumificar presas venenosas, como vespas, ajudando a decompor o veneno antes de serem consumidas. Durante a época de reprodução, os picanços costumam nidificar em arbustos densos e espinhosos. Machos e fêmeas se unem para construir ninhos com capim seco, fibras de árvores e penas. A cada ninhada, a fêmea põe de 4 a 6 ovos, que são incubados por cerca de 2 semanas. Os filhotes nascem fracos, mas crescem rapidamente graças a uma dieta rica em proteínas, composta por insetos e carne crua fornecida pelos pais. Embora sejam predadores formidáveis em seu próprio mundo, os picanços também têm muitos inimigos naturais. Grandes aves de rapina, como gaviões, falcões ou corujas, costumam predar picanços adultos, enquanto cobras e pequenas civetas podem atacar ovos e filhotes no ninho.
O picanço é um testemunho vivo da dureza da natureza, um pequeno, mas sábio, brutal e adaptável para sobreviver. Os últimos raios de sol desaparecem gradualmente nos galhos espinhosos e nus, e o céu da Namíbia revela um novo esquema de cores. O vento quente sopra com uma camada de poeira amarela sobre a pastagem, escondendo os pequenos vestígios do pássaro açougueiro. Atravessando a grama seca e queimada pelo sol, revela-se um vasto espaço. No meio desse espaço, cada sombra alta e fina move-se lentamente, com o pescoço esticado e orgulhoso sob o céu vermelho. Este é o avestruz africano, uma ave gigante que domina as vastas pastagens, um símbolo de velocidade e extraordinária adaptabilidade na terra seca e escaldante da Namíbia. O avestruz africano é conhecido como o gigante do mundo das aves, com até 2,7 metros de altura, pesando quase 150 kg e com uma passada longa e poderosa que termina em 2 dedos afiados. Com plumagem contrastante, o macho preto e branco brilhante se destaca na savana, enquanto a fêmea é coberta por uma discreta cor marrom acinzentada, como uma camuflagem. Embora não possam voar, os avestruzes são mestres da velocidade. Com apenas alguns passos, podem voar até 70 km por hora, transformando a savana seca em uma corrida mortal. Seus olhos grandes e aguçados permitem que observem de longe, detectando predadores antes que o perigo chegue. No entanto, na savana da Namíbia, toda vantagem tem seu contra-ataque. Da grama baixa, uma figura esguia embosca silenciosamente. O assassino mais rápido do planeta, a chita. Com suas pernas longas e corpo flexível, pode acelerar a mais de 100 km por hora em apenas alguns segundos. Alertas, os avestruzes erguem o pescoço, as asas ligeiramente abertas, seus passos lentos e inquietos. Então, em um instante, eles disparam como um raio. Apenas aqueles poucos segundos foram suficientes para o avestruz voar para longe, escapando por pouco das garras da morte.
O vento assobiava, a poeira amarela era nebulosa e, então, a distância entre as duas pessoas mais rápidas na estepe se alongou em uma verdade óbvia. Hoje, a vida sorria para o pássaro gigante. Quando o perigo recuava, o ritmo da vida retornava ao seu ciclo natural. Na estação chuvosa, quando a estepe seca se cobria com uma fina camada de verde, era também a época em que o avestruz entrava na época de reprodução. O macho usava as patas para cavar um ninho bem no chão descoberto e, em seguida, gritava alto por toda a savana, atraindo fêmeas de todos os lugares. Os ovos gigantes, pesando até mais de 1,5 kg, eram colocados no ninho comum, um a um. O macho e a fêmea se revezavam para incubá-los. Durante o dia, a fêmea permanecia sentada em silêncio, suas penas marrom acinzentadas se misturando à cor da grama. À noite, o macho guardava, com suas penas negras afundando na escuridão, escondendo o bando dos olhos do inimigo. Desses ovos, nasce cada filhote, pequeno, com penas cinzentas, mas cheio de vida. Eles seguem os passos da mãe, integrando-se ao duro ciclo de sobrevivência, onde cada dia é uma batalha, mas também um testemunho da resiliência imorredoura da espécie. Em meio à escaldante savana da Namíbia, o avestruz africano ainda existe orgulhosamente como uma ave incapaz de voar, que domina a savana com extraordinária velocidade e rara resiliência. Quando o pôr do sol tinge a savana com um mar de fogo amarelo-alaranjado, novos passos ecoam pelas pastagens secas. De longe, uma grande manada de animais surge como ondas brilhantes em preto e branco sob a luz do sol que se põe. O som regular dos cascos ecoa pelas pastagens secas, com cada corpo musculoso se movendo ritmicamente e disciplinadamente. Estas são zebras, um símbolo de vitalidade tenaz e solidariedade nas pastagens áridas da Namíbia. A pelagem listrada característica não é apenas uma beleza única, mas também uma camuflagem perfeita, tornando difícil para os predadores distinguirem cada indivíduo na manada compacta. Um adulto tem até 1,5 metros de altura, pesa quase 350 kg e tem um corpo musculoso e flexível. Suas pernas longas e vigorosas são capazes de correr a uma velocidade de 65 km por hora, ajudando-os a escapar de predadores ferozes, como leões ou cães selvagens.
Sua visão e olfato aguçados permitem que detectem perigos à distância, e seus grandes rebanhos são seu escudo de sobrevivência mais valioso. As zebras frequentemente migram com antílopes e taquins, formando rebanhos gigantescos nas pastagens. Mas, por trás dessa solidariedade, ainda há momentos em que a violência irrompe, quando machos adultos se confrontam para afirmar seu domínio. Em meio à manada de zebras pastando tranquilamente, a atmosfera de repente fica tensa. Dois machos adultos se separam, seus olhos brilhando com um olhar desafiador. Suas crinas se erguem, seus relinchos ecoam pelas pastagens, sinalizando uma guerra iminente. Eles investem um contra o outro ferozmente. No entanto, após minutos de luta feroz, ambos diminuem o ritmo. Seus olhos ainda ardem, mas seus corpos estão cansados, seus passos pesados gradualmente abandonam a batalha. Eles se viram, seus relinchos diminuem gradualmente, deixando um silêncio tenso entre a manada. A batalha terminou sem vencedores ou perdedores. Apenas a poeira vermelha se assentou gradualmente no pôr do sol escaldante, deixando dois guerreiros cansados partirem em silêncio. E então, quando o confronto diminuiu temporariamente, outro ciclo de vida continuou silenciosamente, uma temporada de reprodução da manada de zebras, onde uma nova vida começou a brotar na terra áspera. Quando chegou a estação das chuvas, a savana da Namíbia vestiu uma nova pelagem, e os tapetes de grama verde se estenderam infinitamente. Esta também foi a época em que a manada de zebras entrou na temporada de reprodução, um momento importante para a manutenção da raça na terra áspera. A fêmea ficou prenhe por quase um ano. Quando chegou a hora de dar à luz, ela se separou da manada, encontrando um local tranquilo na borda da pastagem. Sob a suave luz do sol da manhã, uma jovem zebra nasceu, seu corpo pequeno, sua pelagem felpuda coberta por listras marrom claras, não tão distintas quanto as de sua mãe.
Depois de apenas alguns minutos de caminhada, o filhote consegue se manter firme sobre suas 4 patas trêmulas, porque na savana, atraso significa morte. Poucas horas depois, ele pode correr com a manada, aninhando-se ao lado da mãe, memorizando seu cheiro e suas listras características, a impressão digital única que ajuda o filhote a identificá-la no vasto mar de listras. A manada de zebras continua a se mover, os potros se juntam ao vórtice da sobrevivência, onde a vida é frágil e resiliente. Cada novo indivíduo que nasce é um testemunho da resistência da espécie e, ao mesmo tempo, uma esperança de prolongar sua presença na savana escaldante da Namíbia. Na terra ígnea da Namíbia, a vida e a morte estão sempre interligadas, duras, mas também equilibradas. Em um lugar onde cada dia é um desafio, apenas os resilientes podem continuar a sobreviver. O ciclo de vida e morte nunca para que a natureza continue a escrever sua história sem fim. O que você acha que ajudou o javali a escapar das garras da morte, da velocidade, da imprudência ou da sorte? Deixe um comentário abaixo do vídeo. E não se esqueça de tocar o sino e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência da vida selvagem.